Olá, seja Deus gracioso para conosco, falando ao meu e ao seu coração, mediante a instrução na sua maravilhosa palavra. Continuaremos refletindo no Salmo 23, agora neste momento, com os versículos 3 e 4, onde o texto sacro nos diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o teu bordão e o teu cajado me consolam. Este salmo é um salmo belo que evidencia adoração, devoção, louvor e ações de graças ao único suficiente Deus, Criador de todas as coisas. Este salmo tem como autor Davi, que possivelmente escreveu ele em dois momentos. Um pode ter sido escrito quando o seu filho Absalão o perseguia, que nós podemos observar essa história de forma mais objetiva em 2 Samuel, nos capítulos 13 até o capítulo 19. Ou mais provável, quando Davi já era velho, avançado em dias, no qual ele faz uma retrospectiva de tudo quanto ele passou, de tudo quanto ele sofreu, mas também, como uma forma de agradecer a Deus, ele mostra o seu relacionamento, a sua caminhada, a sua jornada com o Criador e com o Deus da aliança, o Deus de Israel. Quando nós observamos este salmo, nós não podemos desassociá-lo do seu contexto. O Salmo 22 e o Salmo 24 estão intimamente ligados ao Salmo 23. Juntos, eles evidenciam que o nosso Deus, o Criador do universo, envia o seu Filho Jesus Cristo para cumprir aquilo que nós não poderíamos fazer, sendo a oferta e o ofertante perfeito para a redenção daqueles que creem. George Campbell Morgan, grande evangelista britânico, pastor da igreja de Westminster, em Londres, ele, olhando para esses três salmos, ele diz que o Salmo 22 apresenta o Salvador, o Salmo 23 apresenta o pastor e o Salmo 24 apresenta o soberano. Outros, olhando para esses mesmos salmos, percebem a cruz, o cajado e a coroa, mostrando que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, cumpre o seu propósito eterno, evidenciando o seu Filho por meio de sua palavra, mostrando que somente em Jesus há salvação, somente em Jesus há refrigério e consolo para aqueles que o buscam, somente em Jesus a soberana coroa está reservada. Quando nós observamos esse contexto, eu lhe convido a refletir sobre o tema: a nossa caminhada com Deus. Observando esse tema, nós podemos perceber que a nossa caminhada com Deus nos faz ter a fé provada e moldada ante a adversidade. Os versículos 3 e 4 do Salmo 23 nos mostram isso. Veja que ele diz que, mesmo diante das circunstâncias, ele tem a sua alma refrigerada. Ele tem direção mesmo em meio às circunstâncias adversas da vida. Ele é guiado pela justiça e pelo amor do nome de Deus. E mesmo ante a face da morte, ele não teme, porque o Senhor está com ele. Diante disso, nós podemos entender que a nossa caminhada com Deus nos faz ter a nossa fé provada e moldada na adversidade. Antes, o salmista ele falava a respeito do pastor. Isso nós podemos ver nos versículos 1 e 2. Agora, nos versículos 3 e 4, o salmista fala com o próprio pastor.
E ele diz mais ou menos assim, seguindo o que nos fala o Eli Wisby, pastor americano já falecido: no vale escuro não vai adiante de nós, mas sim ao nosso lado, nos guiando e aquietando os nossos medos. Ou seja, a presença real de Deus independe das circunstâncias. Durante a nossa caminhada da vida, tenha certeza que mesmo tendo a nossa fé provada e moldada cotidianamente ante a adversidade, o nosso Deus está conosco. William Oscar, grande servo de Deus, teólogo britânico, falando desse texto, ele diz que a breve referência aos inimigos declarados no versículo 4 indica que ele não está livre da maldade e a intenção perversa de pessoas do seu povo, mas faz menção de que é superficial. Ou seja, a carreira que nos está proposta não é uma carreira longe das adversidades, mas ante a adversidade nós podemos descansar no Deus de Israel que se fará presente no meio de nós. A figura do pastor de ovelhas nos proporciona mais uma lição. Veja que o cajado tem duas funções. Ele é uma vara de proteção e ao mesmo tempo ele é um cajado no qual o pastor pode se apoiar, servindo para o seu conforto. Ou seja, um homem de dores, ele sabe o melhor do que ninguém como atender às necessidades do coração abatido. Nós temos um Deus que se importa, nós temos um Deus que é evidenciado por meio de uma fé provada, quando Davi, no final da sua carreira, enaltece, falando do pastor, conversando com o próprio pastor, o grande Deus de Israel. Mas esse texto nos apresenta também algumas aplicações no qual nós temos que pautar a nossa vida. Veja que diante dessa fé provada e moldada ante a adversidade da vida, não nos faltará restauração, pois o Deus de Israel sempre restaurará o seu povo. É o que o versículo 3, a parte A, nos diz. Também nós podemos perceber e viver de conformidade com sua palavra, porque não nos faltará instrução na justiça divina. O próprio Deus há de nos instruir por meio de sua palavra, nos fazendo entender e, sobretudo, vivê-la. É a parte B do versículo 3. Também não nos faltará coragem diante do perigo. Mesmo em face da morte, o Senhor está conosco. Não nos faltará também o conforto, mesmo em meio à tristeza. Confiemos no Deus soberano. Confiemos, pois Ele tem cuidado de nós. A nossa caminhada com Deus pode estar apenas no começo, ou pode estar até avançada em dias, como era o caso de Davi. Mas eu lhe convido a refletir. Não se esqueça, a nossa caminhada com Deus nos faz ter a fé provada e moldada ante a adversidade. Ele não nos falta, Ele não nos deixará sós. Sempre restaurará o seu povo, sempre nos conduzirá diante da sua justiça, sempre nos dará coragem diante do perigo e sempre nos dará conforto em meio à tristeza. Que Deus lhe abençoe. Um forte abraço. Deus o bendiga.